Capítulo 14. O impulso heróico. Análise. Os pais estão preocupados em dar esse impulso heróico. Poesia heróica inspira a uma vida nobre. Abre aspas. Apresentar como só a arte sabe fazer a beleza e a alegria de viver, a beleza e a bem-aventurança da morte, a glória da batalha e aventura, a nobreza da devoção, a uma causa, um ideal, até mesmo a uma paixão, a dignidade da resistência, a qualidade sagrada do patriotismo. Essa é a minha ambição aqui. Fecha aspas, diz o editor da Lira Heróica em seu prefácio. Todos nós sentimos que tal expressão de sentimentos mais simples e emoções mais elementares deveria ser usada livremente na educação das crianças, que de fato a poesia heróica contém tal inspiração para a vida nobre que dificilmente será encontrada em outros lugares. E também estamos cientes de que é apenas na juventude dos povos que essas emoções elementares encontram expressão livre nas músicas. Olhamos para a nossa própria balada literária e encontramos muito do material certo, mas é muito ocasional e muito pouco conectado. E assim, embora preferíssemos que as crianças absorvessem patriotismo e heroísmo apenas de uma fonte, pensamos que não pode ser feito. Nós não temos um verdadeiro material em inglês, então dizemos que para a educação desse tipo recorremos aos mitos homéricos em uma ou outra das representações graciosas e espirituosas feitas especialmente para crianças. Beowulf, nosso Ulisses inglês. Mas e se descobríssemos que temos nosso próprio Homero ou nosso Ulisses? O Sr. Stopford Brooke fez uma grande descoberta para nós, que olhamos todas as coisas do ponto de vista infantil. Possivelmente ele não ficaria grato em saber que o seu History of Early English Literature, História da Literatura Inglesa Primitiva, inestimável adição à biblioteca do estudante e do homem letrado, seja considerado apropriado como alimento para bebês. Ao mesmo tempo, aqui está o que há muito tempo desejamos. As emoções elementares e as aventuras heróicas dos primeiros ingleses, colocadas em versos e contos estranhos e misteriosos, como o mais selvagem conto de fadas, mas respirando em cada verso o temperamento e a virtude ingleses que constituem os heróis. Não que Beowulf, o herói do grande poema, fosse precisamente inglês, mas de onde vinha o inglês, lá ele morava, e Beowulf foi logo adotado como o herói nacional, cujas realizações eram contadas em todos os salões. Beowulf é prudente e paciente. O poema, diz o Sr. Stopford Brooke, consistindo em 3.183 versos, é dividido em duas partes, por um intervalo de 50 anos. A primeira contendo os grandes feitos de Beowulf contra o monstro Grendel e sua mãe. A segunda, a conquista do dragão de fogo por Beowulf e sua morte e sepultamento. Dizem que podemos justamente reivindicar o poema como inglês, já que é em nossa língua e somente em nosso país que ele é preservado. O herói Beowulf tem pais bravos e nobres, e brandura e mais do que ousadia mortal se encontram nele. Quando ele vai Hrothgar para conquistar Grendel, é de seu sábio conselho tanto quanto de sua força que ouvimos. A rainha implora-lhe que seja amigável em conselho com seus filhos, dizendo-lhe, abre aspas, tu sustenta tua fé com paciência e teu poder com prudência mental. Tu serás um conforto para o teu povo e uma ajuda para os heróis. Fecha aspas. Ninguém,
dizem, poderia ordenar as coisas com mais sabedoria do que ele. Quando está morrendo, ele olha para trás para sua vida e o que mais pensa não são seus grandes feitos de guerra, mas sua paciência, sua prudência, sua capacidade de manter o próprio bem e de evitar novas inimizades. Tende paciência com as tuas aflições, entre aspas. Abre aspas. Cada um de nós deve aguardar o fim da vida, fecha aspas. Diz ele, que quem puder ganhe honra antes de morrer. É melhor para um guerreiro quando ele está morto, mas ao longo deste dia, tenha paciência com suas aflições, eu busco isso de ti, entre aspas. Tal é a filosofia deste herói, lendário ou não, de algum século depois de Cristo, antes que sua religião tivesse encontrado seu caminho entre as tribos do norte. Eu não fiz falsos juramentos, entre aspas. Gentil como Nelson, ele tinha a resolução firme de Nelson. O que ele se comprometeu a fazer, ele realizou sem pensar, exceto chegar ao fim. O medo é totalmente desconhecido para ele e ele parece, como Nelson, ter inspirado seus capitães com sua própria coragem. Eu não fiz falsos juramentos, entre aspas, disse ele ao morrer. Assim também ele manteve sua honra na fidelidade ao seu Senhor. A pé, sozinho, na frente, enquanto durou a vida, ele foi à defesa de seu rei. Ele a manteve em igual fidelidade quando seu senhor estava morto, e isso para sua própria perda, pois quando o reino foi oferecido a ele, ele o recusou, e treinou Herdrag, o filho do rei, para a guerra e o aprendizado. O protegeu gentilmente com honra e o vingou quando ele foi morto. Ele se manteve generoso, pois doou todos os presentes que recebeu. Cortês, pois deu até mesmo àqueles que haviam sido rudes com ele, e ele é sempre gentil e sério com as mulheres. Acima de tudo, ele manteve-se em batalha, pois estas coisas são ditas dele. Abre aspas. Assim deve fazer um homem quando pensa em receber elogios que nunca acabarão, e não se preocupa com a sua vida na batalha. Fecha aspas. Entre aspas, que nós tenhamos a fama ou a morte, grita ele. E quando o Wycliffe vem ajudá-lo contra o dragão e o Beowulf é envolvido pelas chamas, Wycliffe lembra-se o objetivo de toda a sua vida. Porta-te bem. Beowulf, amado, porta-te bem. Você costumava dizer na juventude que nunca renunciaria à honra. Agora, forte em obras, guarda tua vida. Príncipe de alma firme, com todas as tuas forças eu serei teu ajudante. Estas, acrescenta o Sr. Stopford Brooke, são as qualidades do homem e do herói, e eu pensara que valia a pena insistir nelas, porque elas representam um antigo ideal inglês, a hombridade que agradava o povo inglês até mesmo de virem para a Grã-Bretanha por cerca de 1200 anos. Elas se repetem na vida dos guerreiros ingleses por terra e mar, a quem principalmente homenageamos. O ideal inglês. Abre aspas. Mas não é apenas a ideia de um herói que temos de Beowulf, é também a ideia de um rei, o governador justo, o político sábio, o construtor da paz, o defensor de seu próprio povo ao preço de sua vida, o bom rei, o rei do povo, o rei amado, o defensor da guerra e de sua terra, o vencedor de um tesouro pelas necessidades de seu povo, o herói que pensa na morte daqueles que navegam no mar, o guerreiro gentil e terrível que é enterrado em meio às lágrimas de seu povo. Fecha aspas. Devemos ao Sr. Stopford Brooke muita gratidão por trazer este ideal heróico da juventude de nossa nação ao alcance dos iletrados. Mas o que temos feito que nos levou a deixar passar 1000 anos ou mais sem nunca nos inspirar neste nobre ideal de impulsionar a vida de nossos filhos? Temos muitos heróis ingleses, pode-se objetar. Não precisamos desse grande herói ressuscitado de um passado há muito enterrado. Na verdade, temos
fatos heróis dos quais nos orgulhar, mas de alguma forma eles não foram com frequência contados de maneira a alcançar o coração das crianças e dos iletrados. As crianças devem ter contato com Beowulf. Temos que agradecer a Tennyson por nosso Arthur e a Shakespeare por nosso Henry V, mas imaginamos que os pais descobrirão que as almas de seus filhos estão mais em contato com Beowulf do que com qualquer um deles, sem dúvida alguma, porque as lendas sobre a juventude de uma nação são as páginas da história que mais facilmente alcançam uma criança. E o Beowulf pertence a um estágio de civilização mais jovem do que até mesmo o Arthur. Esperamos que o autor de Early English Literature, literatura inglesa primitiva, algum dia nos dê a totalidade do poema traduzido com uma visão especial para as crianças, intercalando ao seu próprio ensino luminoso como o temos aqui. A singularidade da métrica empregada dá uma sensação de antiguidade que leva o leitor de volta com muito sucesso ao passado apresentado no poema. Já citamos grandemente desta History of Early English Literature, História da Literatura Inglesa Primitiva. Mas talvez um trecho mais completo dê uma ideia melhor da obra e de sua real utilidade para os pais. O custo dos 2 volumes bastante caros seria muito bem compensado se uma única criança fosse tomada pela emulação das qualidades heróicas neles cantadas. A ação do poema. Abre aspas. A ação do poema agora começa com a viagem de Beowulf à costa dinamarquesa. O herói ouviu dizer que Hrothgar, o chefe dos dinamarqueses, é atormentado por Grendel, um monstro devorador de homens. Se os guerreiros de Hrothgar dormirem em Heorot, o grande salão que ele construiu, eles serão atacados, despedaçados e devorados. Vou libertar o rei, pensou Beowulf, ao ouvir a história dos marinheiros errantes. Na estrada dos cisnes, procurei Hrothgar. Ele precisa de homens. Seus companheiros o incitaram à aventura e 15 deles estavam dispostos a lutar com ele. Entre os outros estava um astuto homem do mar que conhecia os caminhos do oceano. O navio deles estava atracado na praia sobre o alto penhasco. Então, lá os heróis bem equipados caminharam através do vapor, lançavam o mar contra a areia, coisas brilhantes e esculpidas a custo, e a armadura bem vestida, na aventura desejada, rapidamente foi acima das ondas, semelhante a uma ave, o flutuador. Até mais ou menos na mesma hora, a proa curvada, e finalmente os marinheiros, penhascos brilhantes, amplo mar, chegou ao fim do caminho do mar, enquanto a corrente do oceano, para o navio, para seu peito, carregavam então os heróis. Então os homens superaram o compacto madeiro do oceano, com um vento forte, espuma em torno do pescoço. No segundo dia, tinha vindo até ali, viram a terra adiante, penínsulas elevadas, então o marinheiro do mar. Beowulf. Abre aspas. Esta foi a viagem terminando em um fiord com 2 penínsulas marítimas altas em sua entrada. O mesmo tipo de cenário pertence ao terreno de onde partiram. Quando Beowulf retorna ao mar, o barco geme ao ser empurrado. Está muito carregado. Em seu interior, sob o único mastro com a única vela, estão 8 cavalos, espadas e tesouros e ricas armaduras. A vela é içada. O vento empurra o casco sobre a garganta de espuma das ondas, até que eles avistam os penhascos de Gits, os famosos mares. A quilha é empurrada para a areia pelo vento, e o guarda do porto, que olhava ao longe sobre o mar ansiando seu retorno, um dos muitos toques humanos do poema,
Firma o grande e largo navio com correntes de ancoragem à costa, para que a violência das ondas não leve cativo o barco. No final da baía para a qual Beowulf navega, há uma costa baixa, pela qual ele guia seu navio e mastro. As pranchas estão empurradas para os lados da proa. Os Witherfolk desceram a costa, amarraram seu madeiro. Seus trajes de batalha tilintavam enquanto se moviam. Em seguida, agradeceram aos deuses, porque os caminhos da guerra haviam sido fáceis para eles. No cume da colina acima do local de desembarque, o guardião da costa dos Scyldings montou em seu cavalo e viu os estranhos empunharem seus escudos brilhantes sobre os baluartes do navio até a costa. Ele desceu pensativo até o mar e sacudiu fortemente em suas mãos sua lança pesada e chamou os homens. Beowulf responde que é amigo de Hrothgar e vem para libertá-lo de Grendel, o inimigo secreto nas noites escuras. Ele tem pena do bom e velho Hrothgar. No entanto, enquanto ele fala, a sensação teutônica do inevitável Ride passa por sua mente, e ele não sabe se Hrothgar poderá escapar da tristeza. Se alguma vez diz ele, a tristeza deve cessar dele, a libertação sempre virá, e a confusão dos cuidados ficará menor. A guarda costeira mostra-lhes o caminho e promete cuidar do navio. O solo se eleva na costa e eles passam para o cume montanhoso, atrás do qual está Heorot. Fecha aspas. Nossos gentis patriarcas antigos enigmas ingleses. The History of the Early English Literature. A história da literatura inglesa primitiva nos leva a outros lugares agradáveis. Aqui estão 2 ou 3 dos enigmas dos velhos bardos. E no enigma e na saga obtemos imagens mais vívidas da vida e dos pensamentos, os caminhos e as palavras dos antepassados que prontamente consideramos rudes, mas que são aqui retratados a nós como gentis, mansos e grandes de alma. Homens e mulheres a quem nós, sua posteridade, podemos muito bem honrar. 1. Aqui está o enigma da espada de Cynewulf. Abre aspas. Eu sou um maravilhoso peso para a batalha moldado, por meu amado Senhor, adornado com amor. Muitas cores tem o meu corpete e uma fivela de metal, brilho ao redor da gema da morte que meu portador me deu. Aquele que enquanto me incita, grande viajante que sou, com ele para conquistar. Então, eu carrego um tesouro, frio acima dos pátios, durante o dia cintilante. Eu, de ferreiros, o trabalho manual. Frequentemente eu subjugo, respirando homens com arestas de batalha. Me enfeita com um rei, com seu tesouro e prata, me honra no salão. Não retém nenhuma palavra de louvor, dos meus caminhos ele se gaba. À frente de muitos heróis onde hidromel eles tomam. No refrear ele me acalma, então me solta de novo, longe e amplo para correr, eu, o cansado de viagens, a amaldiçoada de todas as armas. Fecha aspas. Enigma 21. 2. O elmo diz, abre aspas, desgraça eu carrego, para onde quer que me carregue. Aquele que segura a lança, em mim ainda em pé, golpeia os riachos da chuva. Ah, o grão duro me ilumina, e a geada me cobre, e a neve voando em flocos cai sobre mim. Fecha aspas. Enigma 24, 6, 10. É desnecessário dizer uma palavra sobre o valor literário e a importância da grande obra do Sr. Stopford Brooke. Abre aspas. Não há nada como o couro, fecha aspas. E para os pais, todas as coisas se apresentam como eles podem dizer sobre a educação. Aqui está o verdadeiro tesouro. Perguntas para uso dos estudantes. 1.
Qual é o valor da poesia heróica na educação? 2. Mostre que Beowulf é nosso Ulisses em inglês. 3. Mostre que ele representa o ideal inglês. 4. Ilustre a gentileza de nossos antepassados. 5. Você conhece alguma charada inglesa antiga?